Metrópole Entrevista. Seguir os conformes é importante. Vamos entrevistar agora o vereador André Fraga, ele é do PV, e vai falar com a gente sobre nosso tema de capa aqui do Jornal da Metrópole. A gente traz nessa edição uma lagoa escura rodeada de invasões, né? Parafraseando Dorival Caymmi, que fala de uma lagoa escura rodeada de areia branca. Nesse caso aqui, a gente está trazendo no Jornal da Metrópole as invasões na área de proteção ambiental do Abaeté. Vereador André Fraga, eu queria começar perguntando, você vem acompanhando esse assunto com especial atenção, mas a gente não percebe a mesma atenção do poder público, em especial a SEDU. Essas obras já estão bem avançadas, já tem casas levantadas ali já com alguma estrutura, vias também sendo formadas nessa área, e a gente não vê uma atuação ainda do poder público no sentido de barrar, impedir essas construções que estão ameaçando exatamente uma área, um ecossistema ali, uma área de proteção ambiental. Ô, André, boa tarde a toda a equipe da Metrópole, aos ouvintes, a quem está nos assistindo também. Antes de mais nada, agradecer a oportunidade, dar boas-vindas aí, né? Você falou que estava substituindo hoje na bancada, enfim. Veja, a gente tem acompanhado isso de perto, André, porque, enfim, sou do Partido Verde, é um tema, a questão dos parques, da agenda das áreas verdes, é um tema que o nosso mandato acompanha de muito perto. E a gente acompanhou o início dessas invasões. E, de fato, a gente tem comunicado de forma permanente com a SEDU. Hoje, inclusive, conversei com o secretário, João Xavier, pessoalmente, né, na verdade por telefone, e ele me relatou, me garantiu aí uma ação mais enérgica no sentido de avançar sobre essas invasões. A gente percebe que há aí uma atuação nas últimas semanas mais permanente da Coelba, uma atuação mais permanente da Embasa, tem aí um procedimento, um inquérito rodando no Ministério Público Estadual, junto ao promotor Heron, né, na Promotoria de Meio Ambiente. Temos acompanhado de muito perto, porque os moradores aqui do entorno a gente conhece, eles nos procuram, e acho que nas últimas semanas melhorou, assim, né? Os órgãos começaram a se movimentar, a SEDU chegou, inclusive, a fazer algumas notificações já, inclusive, a nosso pedido, encaminhamos algumas comunicações, fizemos hoje, inclusive, uma audiência pública sobre a situação da APA e do Parque do Abaeté, e eu acredito, pelo menos essa foi a informação que o secretário João Xavier me relatou, de que ele vai tomar as medidas aí mais enérgicas, inclusive com a possibilidade de demolição, né, que na verdade é uma necessidade dessas invasões. A foto de capa do Jornal da Metrópole é uma foto muito impactante. Você vê que ali é uma invasão que avança sobre o parque e a gente precisa, né, de fato, pressionar o executivo, no caso a prefeitura, e o governo do estado, porque são eles que precisam tomar atitude. E aí, no mandato de vereador, aqui pela Câmara de Vereadores, a gente acompanha, monitora, fiscaliza e sugere as ações. Vou pedir até para Jefferson colocar essa imagem de capa, vereador, para quem está acompanhando a gente ver, é exatamente aí, está na frente aí na capa, uma lagoa escura rodeada de invasões, tem ali a foto de uma construção bem avançada. E a pergunta que eu lhe faço é exatamente essa, né? Vocês acompanham esse caso já com especial atenção. A gente ouviu os moradores que falam de denúncias desde 2019, denunciando essas construções. Por que, né, se demorou tanto tempo para tomar uma providência no sentido de barrar? A gente vê que as construções estão avançadas, tem vias já na área, loteamentos, áreas loteadas. Vocês têm essa preocupação ambiental, vocês têm um diálogo com a SEDU. Porque vocês, como um mandato ligado a essas causas ambientais, e também a SEDU, que precisa fiscalizar isso, demorou tanto tempo para começar a tomar providência e essas obras já estão tão avançadas nesse sentido? Veja, André, eu como parlamentar, né, já não sou mais do executivo há algum tempo, né, saí em março de 2020, eu comecei a receber essas denúncias no início desse ano. Eu não sou mais do executivo, então, na prática, o que cabe a nós, enquanto vereadores, a mim, enquanto parlamentar, o papel fundamental nosso é fiscalizar e conectar aí as demandas da sociedade com o executivo e denunciar irregularidades. É o que a gente tem feito, é o que a gente vem fazendo há algum tempo, inclusive de maneira reiterada e registrando esses pedidos. E aí surgem várias histórias, né? Por exemplo, houve algumas
denúncias ou possibilidades de que as invasões seriam lideradas por possíveis policiais, civis ou militares. Então, ouvindo isso, fizemos também uma denúncia à, à Corregedoria da Polícia Militar e da Polícia Civil. Né? Óbvio, não tínhamos informação, tínhamos, né, conversa, então pedimos que as corregedorias investigassem o possível envolvimento de policiais nesse empreendimento, nessa operação. Inclusive, a polícia militar chegou a abrir uma investigação, me procurou, mas não me deu retorno ainda sobre qual foi o encaminhamento, se descobriram alguma coisa, se não descobriram. A Polícia Civil eu não recebi retorno. Então, há também essa presença de possíveis delinquentes. Então, os moradores têm muito receio, a própria ação do poder público, né, às vezes da prefeitura, é impedida por conta de uma pressão e de uma forma, né, agressiva como eles são recebidos. Então, a gente tem buscado conectar a polícia militar para dar suporte à prefeitura e buscado conectar também a Coelba e a Embasa, porque não adianta ele construir e a Embasa não dá a ligação, né? E a Coelba não permitir a ligação. Isso já vai ajudar muito a gente a reduzir essas invasões, é isso que a gente tem atuado junto com o Ministério Público. Então, hoje tem uma força-tarefa em curso, que a gente está acompanhando, né? O doutor Heron, inclusive, é citado na matéria. Isso. Aí eu vou ter que estar acompanhando de perto, a gente se conhece há algum tempo, e eu tenho pessoalmente acompanhado essas ações. Assim como você falou, enquanto mandato, nós temos jogado, né, lançado mão de todos os instrumentos que estão na nossa mão, seja de denúncia, seja de solicitar uma ação mais presente. Inclusive, fizemos denúncia não só ao SEDU, mas ao próprio Ministério Público, que Heron entrou algum tempo só porque era um procedimento que estava na mão de um outro promotor que acabou sendo afastado por outros motivos, enfim. Aí o Heron entrou agora e a gente está conseguindo avançar na debelação dessas invasões. Esse ponto que você trata, vereador, inclusive a gente traz na matéria também da presença de viaturas, né? Os moradores que a gente ouviu, os moradores vizinhos, mais antigos, que estão ali nessa área próxima, falando dessa presença constante de viaturas policiais ali, o que indica, a gente não pode tomar conclusões definitivas, mas indica que alguns desses terrenos pertenceriam a policiais. Há um perigo também de a gente imaginar que isso pode constituir uma área de milícia, né? Enfim, a gente acompanha o que acontece no Rio de Janeiro, então é uma outra preocupação. Novamente, né, sem conclusões definitivas, mas indícios a partir disso. E isso é muito perigoso, né, nesse sentido, né, porque são áreas de proteção ambiental, a polícia, são pessoas armadas que amedrontam esses moradores vizinhos que tentam denunciar. Quanto é que você tem de informação em relação a isso? E qual a providência, né, sabendo que se isso se consumar, né, se forem realmente policiais donos desses terrenos, quais são as preocupações que a SEDU e os fiscais deverão tomar a partir disso para conseguir efetivar essa derrubada? Em Salvador, André, você precisa sempre ter o suporte da polícia, das forças de segurança para qualquer tipo de ação de fiscalização. E aí não é só invasão de área pública ou de terreno de terceiros, poluição sonora, por exemplo, né? Os técnicos são permanentemente ameaçados. A própria Transalvador, nas suas blitz, precisa do suporte porque as pessoas desrespeitam e ameaçam. Então, nesse caso, é um caso que aparentemente é mais grave, porque você tem um envolvimento, aparentemente, de agentes de segurança. A gente fez, como eu relatei, uma denúncia à Corregedoria, que no caso da Polícia Militar abriu uma investigação, no caso da Polícia Civil, não sei se abriu, porque não me procuraram, mas é possível que tenha aberto também. E eu tenho pedido aos moradores locais que sempre que virem algum carro, né, que seja suspeito, que acha que pode ser, né, o representante, que registre numa imagem, numa foto, que a gente vai atrás e consegue ajudar, por exemplo, a própria corregedoria a desenvolver o seu trabalho. Porque, por exemplo, os carros policiais eles têm GPS, né? O próprio capitão, na época que me procurou, que está à frente dessa investigação, ele falou: André, a gente tem aqui, os carros têm GPS, a gente conseguiu uns números de carro, a gente vai ver quantas vezes ele passou lá, se ele passou lá, quem é que estava, se foi o mesmo policial que estava dirigindo todas as vezes, e por aí a gente vai avançando na investigação. Então, o que a gente conseguiu fazer aqui? Fazer essa denúncia,
Porque muitas vezes as pessoas ficam muito alarmadas com razão de serem, como você relatou, André, uma possibilidade ali de a germinação de uma pequena milícia, de uma ação que coloque as forças policiais num papel que não são o papel que ela precisa defender ou exercer, e elas ficam com muito receio. Então, eu, como parlamentar, e acabei assumindo um pouco esse risco, fiz uma denúncia e a gente espera, por exemplo, que a Corregedoria investigue. Se não encontrar, ótimo, faz parte, mas a gente precisa entender se tem ou se não tem. Porque se tiver, a gente precisa identificar esses eventuais agentes e puni-los, né? Porque eles estão cometendo um crime. E se não forem agentes, precisamos identificar os responsáveis, porque eles também estão cometendo um crime. Inclusive, as notificações que a SEDU já fez já foram encaminhadas a partir do nosso gabinete também para o Ministério Público, para que ele possa, inclusive, dar entrada em processos criminais contra essas pessoas. Agora, vereador, falando dos próximos passos, né? A gente já sabe que a SEDU está notificada, sabe tem conhecimento dessa invasão. A gente trouxe a denúncia aqui no Jornal da Metrópole, ou seja, isso reforça, né, um entendimento público de que há esse problema. Você, como também um representante legislativo, está sabendo, está à frente dessa denúncia. Ministério Público, o que é que falta agora, então, para essas derrubadas começarem a acontecer, essa área ser devolvida a quem de direito, né, que é a natureza, é a APA, é a área de proteção ambiental, a derrubada dessas casas? Quando é que isso vai acontecer? Tem um prazo? O que a gente esperar agora dos próximos passos para que isso, de fato, venha a acontecer? Eu solicitei hoje à SEDU que ela possa fazer um planejamento de uma ação que precisa de um planejamento, né? Porque são equipamentos, máquinas, precisa ter o reforço policial, precisa depois ter a limpeza. O secretário me relatou que vai organizar essa iniciativa, essa ação, me coloquei à disposição para fazer a conexão com o comandante aqui da nossa área, da Companhia Independente de Polícia Militar, e com os outros agentes de segurança, eventualmente, tem a própria Guarda Municipal, né, que a partir do grupamento de especial de proteção ambiental, tem a Copa também, que é a Companhia de Polícia Ambiental da Polícia Militar. Então, eu estou também aí esperando quando é que a gente vai conseguir ter essa ação, que é uma ação, eu acho que o próximo passo é esse, André, uma ação já de derrubada, porque já se identificou que eles são irregulares, mesmo que eventualmente o terreno fosse privado, eles construíram sem alvará, sem licença, sem nenhum tipo de cuidado do ponto de vista legal, e o que cabe, o que resta, a prefeitura nesse momento é demolir toda aquela construção e entregar ela de volta ao parque. A gente consegue falar de prazo, já que tantos entes Eu estão acho que envolvidos? aí tem que ver com a secretaria, entendeu, André? Porque não, essa parte seria mais com o executivo, né? A gente fez uma iniciativa, eu conversei com o secretário hoje, ele me falou que vai relatar, mas ele não me deu um prazo, um dia, não. Entendi. Então vamos aguardar, né? Cobrar também, porque a gente tem muito interesse nisso, levantou esse assunto. Espera que seja devolvido, né, a área de proteção ambiental, porque o mais importante de tudo é isso, né? Além de ser uma área invadida, e tudo mostra que sim, porque está dentro do parque, né, da APA, eles não têm alvará, estão construindo sem o habite, sem a construção, Nada. sem nada que permita que aquela obra seja levantada. E são obras grandes, né? São casas, é, imóveis avançados, com muitos cômodos, largos, enfim, né? Estão indo Então, na tora, como a gente fala na Bahia, né? Estão indo na tora e a gente precisa. O poder público precisa passar uma mensagem que não é terra de ninguém e que eles precisam respeitar a legislação, não podem invadir a área. É um problema sério na cidade, né? Invasão. Aqui na região existe uma. Não sei se é o mesmo grupo, mas há permanentes tentativas de invasão de áreas públicas, de áreas ambientalmente importantes. E a mensagem que a prefeitura precisa passar é: não vá, e se for, vai perder seu dinheiro, porque a gente vai derrubar, vai tirar vocês daí. e o próprio o Abaeté, né, vereador, já foi também alvo disso em outros momentos, né? Dessas mesmas construções irregulares, o poder público agiu de forma mais enérgica. Dessa vez que parece que houve algum momento ali uma falta de fiscalização, e isso facilitou de alguma forma essas construções tão avançadas, né? Eu acho que esses criminosos, André, eles se aproveitam da situação da pandemia, porque a pandemia, óbvio, puxou muita energia dos órgãos públicos, né? Então, por exemplo, a SEDU, ela também fiscaliza, por exemplo,
as aglomerações, os bares, a poluição sonora. E a gente sabe que as prefeituras, de forma geral, e não só de Salvador, sempre tem ali uma limitação para enfrentar tantos desafios em uma cidade como a nossa. Então, o que eu percebo é que eles se aproveitaram, né, os criminosos, desse momento para poder avançar sobre essas áreas. Mas, independente disso, eu acho que cabe agora, sim, uma ação muito mais enérgica, uma mensagem clara de que não vamos tolerar isso. E aqui no nosso mandato a gente está acompanhando de perto, temos mandado sempre, comunicado sempre com a SEDU, para entender quando a SEDU vai conseguir encerrar de vez esse assunto lá, pelo menos aqui no Abaeté. Vereador, boa tarde. Daniele falando aqui agora. Oi, Daniele, boa tarde. Para a gente seguir acompanhando, né, é importante manter a pauta em aberto. Como é que está o andamento do pedido, depois que você trouxe, né, das ciclovias dentro da ponte Salvador-Itaparica, que tem avançado, né? Hoje o Rui já autorizou as concessionárias a fazerem as desapropriações para fazer a construção. Você já conseguiu resposta, posicionamento de alguma autoridade do governo? Veja, oficialmente a gente não teve retorno, a gente sabe quais são os argumentos que eles usam, Daniela. Eles argumentam eventualmente um perigo, a distância. Tem ciclista que faz 40, 50 quilômetros por dia em qualquer lugar, né? A ponte vai ter 14, 13. Então, são argumentos que seriam facilmente derrubados, digamos assim, né? A gente está agora articulando uma integração entre movimentos de ciclistas de Salvador com movimentos de ciclistas do Recôncavo Baiano, né? Salvador está incluído, mas de outras cidades do Recôncavo, especialmente Taparica, Veracruz, Santo Antônio de Jesus, né? Que chega ali onde eventualmente a ponte vai chegar, e a gente está se articulando para se movimentar aqui, seja na Câmara de Vereadores aqui em Salvador, seja nas câmaras de vereadores dessas cidades, aí com outros vereadores também se movimentando. Em breve a gente vai fazer uma atuação em conjunto para trazer esse assunto à baila novamente, manter esse assunto quente, porque a gente acredita que bicicleta hoje precisa ser prioridade quando a gente fala de mobilidade. Não dá para gastar 6 bilhões de reais numa ponte, não vai permitir que as pessoas pedalem quando, o que foi nos passados, não teremos mais, por exemplo, o ferry boat. Então, a gente não entende o motivo, não há desculpa para essa não integração da ciclovia, da bicicleta nessa ponte, por mais que um dia ou outro tenha uma entrada de vento muito forte, como acontece em todo lugar do mundo, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, eu estava muito na ponte Rio-Niterói, não de bicicleta, porque lá também não tem a ciclovia, mas eu lembro que em alguns dias a ponte ficava fechada em alguns momentos por conta do movimento do oceano, com o movimento da Baía de Guanabara, na verdade, com o movimento do vento também, que, né, fazia com que a ponte... Mas aí você fecha naquele momento, depois, inclusive, com os carros, e depois volta tudo. Então, obviamente que também a gente não pode comparar uma ponte como, nesse caso específico da ciclovia, como a ponte Rio-Niterói, que é uma ponte da década de 60, 70, uma ponte que está sendo construída em 2021, né, um momento em que a bicicleta passou a ser a grande alternativa, uma grande referência para a mobilidade nas cidades, especialmente pós-pandemia. Países do mundo inteiro, cidades do mundo inteiro estão pagando para as pessoas comprarem bicicleta, estão incentivando as pessoas a terem bicicleta, estão adaptando suas cidades para as bicicletas, e a gente vai gastar 6 bilhões de reais numa ponte, vai perder toda a possibilidade de ter um turismo, um cicloturismo, que hoje é muito forte, que as pessoas vêm para as cidades para pedalar, a gente vai perder a possibilidade de promover a chegada de tantos veículos, seja, né, na ilha, seja aqui em Salvador, a gente perde uma grande oportunidade e a gente vai batalhar até o limite para isso. Então, a gente não recebeu a resposta oficial ainda, mas a gente vai continuar batalhando em cima disso. Vereador André Fraga, muito obrigado pela entrevista. A gente vai seguir acompanhando aqui seus esforços sobre essa questão do Abaeté, também da ponte, em especial sobre o Abaeté, porque é uma denúncia muito grave e urgente. E qualquer novidade pode voltar a falar com a gente sobre esse assunto, porque muito nos interessa. Vamos aqui na Metrópole continuando nesse assunto. Obrigado, André. Obrigado, Daniela. Um abraço a todos. Um abraço.